Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra os Santos Anjos da Guarda. O texto apropriado para esta sagrada liturgia é Mateus 18, 1, 5, 10. A revelação deste santo evangelho é de que devemos ser como crianças. E aqui a gente faz o exame de consciência e a gente lembra de São João Paulo II, por exemplo, um santo padre idoso, já velhinho, falecido, antes da sua morte, uma criança. A alma pura. Sabemos de um testemunho de Santo Tomás de Aquino, o doutor Angélico. Antes de sua morte, o seu confessor o atendeu. Ao retornar, a expressão do confessor foi: os pecados de uma criança, uma alma pura. E aqui o grande desejo é de chegarmos à nossa vida idoso, já bem velhinho, como uma criança. Não ingênuo, não é esta? É só a gente lembrar da comemoração de ontem de Santa Teresinha e lembrarmos da infância espiritual. Significa entender que nossa alma ela é sempre jovem, como igreja, a igreja é sempre jovem, a idade de Cristo, um homem maduro que, enquanto homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, cativou outros homens. Como? Eu falo do reflexo de que muitas vezes nós, como Igreja Católica, queremos falar a linguagem do mundo para cativar as pessoas. Não, vamos falar a linguagem mundana. Quem sabe no nosso grupinho, nossa patotinha pastoral, a gente, enquanto mulheres, vamos conversar coisas mundanas. Os homens, já que a gente é irmão e amigo, vamos conversar coisas desonestas. Já criou uma crosta de coisas impuras. Então, amados irmãos e irmãs, sejamos puros, humildes. E aqui precisamos ter a amizade dos anjos. E o Santo Evangelho coloca-nos nesta belíssima imagem que os anjos de Deus, os seus anjos, que são os nossos anjos da guarda, veem a Deus. Os demônios que são anjos, eles nunca viram a Deus. É certo que misteriosamente houve um tempo de liberdade dos anjos, que eles viveram na fé, na esperança e na caridade a Deus, quando foram criados. Nós não sabemos desses mistérios, mas para que terça parte dos anjos fosse retirada do céu, decaíssem da vontade divina, eles tiveram que ter liberdade de escolha. E esta terça parte não escolheu a Deus, e o resto sim. E os que não escolheram a Deus nunca viu a Deus. Já os anjos de Deus, eles veem sem cessar a face do meu Pai. Então, amados, o anjo da guarda, ele tem a sabedoria de Deus. Os demônios também são seres inteligentes, muito mais do que nós, mas eles não possuem a sabedoria de Deus, porque nunca viram a Deus. E aos nossos anjos da guarda, precisamos dar tarefas a eles. Você acorda, você dorme, trabalha, faz tudo e não dá tarefa para os anjos. Eles estão ociosos, não podemos deixá-los ociosos. E se a gente pede, e tem uma oração belíssima, que a gente faz de consagração aos santos anjos, põe a minha mão na mão do meu anjo.
e leva-me para vós. Claro que em meditação e oração. Essa pequeníssima frase. Então precisamos pedir a Jesus, pelo Espírito Santo, que ponha a nossa mão na mão do nosso anjo da guarda, que Ele está esperando, e que nos leve até Jesus. Que belo! Então, peçamos a Deus a graça da intercessão dos santos anjos da guarda que estão conosco. São eles que nos ensinam a oração. E eles que nos inspirarão sempre coisas muito boas, santas e elevadas. Do contrário, você acaba, se não pedir a proteção dos santos anjos, acaba sendo influenciado por outras presenças que não são os anjos. São Boaventura, no século XII, esta festa foi colocada para a celebração no século XVII, 1600, mas São Boaventura já meditava sobre os santos anjos em um dos seus sermões belíssimos. Começa com o Salmo 90, a teu respeito ordenou os seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Senhor, que é o homem para que assim o conheças? Ou por que inclinas para ele teu coração? Aproximas dele teu coração, enches-te de solicitude por sua causa, cuidas dele. Então, como é que Deus cuida de nós? Por meio dos nossos santos anjos. É muito mais do que uma pequeníssima oração, é realmente uma experiência. São Padre Pio de Pietrelcina, ele sempre recomendava que as pessoas pedissem o auxílio dos anjos. Muitas experiências de santos que viam o seu anjo da guarda. Enfim, a ele envias o teu unigênito, infundes o teu espírito, prometes até a visão de tua face. Este é o carinho de Deus para conosco. E para que nas alturas nada falte no serviço a nosso favor, envias os teus santos espíritos a servir-nos, confias-lhe nossa guarda, ordenas que se tornem nossos pedagogos, ou seja, são os anjos que nos instruem dos caminhos de Deus. A teu respeito ordenou os seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Estão aqui para proteger, para te serem úteis. Na verdade, embora enviados por Deus, não nos é lícito ser ingratos para com eles, que com tanto amor lhe obedecem e em tamanhas necessidades nos auxiliam. Sejamos-lhes fiéis, sejamos gratos a tão grandes protetores, paguemos-lhe com amor, honremos-los tanto quanto pudermos, quanto devemos. Prestemos, no entanto, todo o nosso amor e nossa honra àquele que é tudo para nós e para ele, de quem recebemos poder amar e honrar, de quem merecemos ser amados e honrados. Assim, irmãos, nele amemos com ternura seus anjos, como futuros co-herdeiros nossos. E enquanto esperamos nossos intendentes e tutores dados pelo Pai como nossos guias, porque agora somos filhos de Deus, embora não se veja, pois ainda estamos sob tutela quais meninos que em nada diferem dos seus servos. Aliás, mesmo assim tão pequeninos e restando-nos ainda uma tão longa, e não só tão longa, mas ainda tão perigosa caminhada, porque este é o caminho para o reino dos céus, um caminho perigoso. Por quê? Porque os anjos, eles querem nos levar para o céu, e os demônios querem nos levar para o inferno. Então, irmãos e irmãs, eis a necessidade de pedirmos a tutela, a companhia
e pedirmos aos anjos que nos encaminhem, nos instrua no caminho do reino de Deus. Eles não podem ser vencidos, os anjos, nem seduzidos, e ainda menos seduzir aqueles que nos guardam em todos os nossos caminhos, ou seja, é preciso que abramos. Os anjos, eles não entram aonde nós não convidamos. Se você não convidá-los para entrar na sua casa, no seu matrimônio, na sua vocação, no seu ministério, na sua vida, eles não vão entrar. Eles vão esperar que nós peçamos a sua presença para que eles assim possam atuar, porque são livres, junto com o Espírito Santo de Deus, nos instruindo e nos recordando o caminho do céu. São fiéis, prudentes, fortes. Por que trememos de medo? Basta que os sigamos, unamos-nos a eles e habitaremos sob a proteção do Deus do céu. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.